Chega mais que a história de hoje, vou falar. Nem novela tem um roteiro desses. É fogo no parquinho, é daquelas eita atrás de eita. Até eu que tô acostumada a escutar muita história, fiquei de boca aberta com essa daqui. Essa história definitivamente, não é recomendada para as crianças, para as menores. Deixa a galerinha fora dessa. Bota um fone de ouvido, espera eles irem para a escola ou dormir, mas não ouve perto deles. E bora aproveitar e fazer esse canal crescer? Então curte aí. E no final, comenta se ficou chocada. Eu fiquei. Na real, eu tô até agora. Mas dá um conselho lá pra nossa Brazuquinha, porque ela tá precisando, viu? Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje eu vou contar a história da Neia. Neia do céu. Bom, essa história começa no Brasil. Neia era casada e tinha aquele casamento perfeito de propaganda de margarina, sabe? O marido dela ganhava super bem, eles tinham 2 filhos, super saudáveis, inteligentes, queridos. Neia não trabalhava, tinha uma casa boa, casão, 2 carros na garagem. Não sei se tinha cachorro, isso ela não me contou, mas era aquela vida perfeita. Como eu sempre digo, perfeita para quem vê de fora, infeliz por dentro. O marido da Neia, vou chamar ele aqui de Joaquim. Joaquim era o cara, simpático, desses que agrada todo mundo. Na igreja era o mais popular. A família é toda evangélica. Então lá na igreja Joaquim era o marido que toda mulher pediu a Deus. Mas entrou em casa, a coisa mudava de uma forma que nem em sonho o povo desconfiava. Se Neia contasse, ninguém acreditava. Em casa, Joaquim era autoritário. As coisas tinham que ser do jeito dele, tudo. Era ele que mandava no cardápio da casa, era ele que escolhia a comida que Neia tinha que fazer, ele que escolhia a roupa que Neia podia ou não usar. Ele que sabia melhor como era educar os meninos. Joaquim rastreava o celular e o carro da Neia para saber onde ela ia, com quem ela falava. Nem a família dela acreditava quando ela contava as coisas do Joaquim, as coisas que ele fazia com ela. Teve um aniversário da Neia que ela chamou as amigas, o pessoal da igreja, para fazer um churrasco, comer um bolinho, cantar parabéns. Pois ele fez a Neia ligar de um por um e cancelar a comemoração de última hora. Ela me falou assim: como que você liga para os teus convidados e fala assim, não vai ter mais nada? Isso aconteceu muitas vezes, em várias situações parecidas, parentes, com tudo. Sempre ele fazia isso. Por quê? Porque ele não queria. Era nesse nível aí de controle. Mas essa era a pior parte? Não. Por quê? Porque Joaquim gostava de levar amigos para casa. Amigos. Levava amigos assim, para assistir filme. Num dia lá de sessão de cinema com esses amigos, a Neia foi procurar a fita, porque ela chegou, flagrou ali, falou assim, mas vocês estão assistindo o filme? Cadê a fita então? Ela foi buscar a fita de VHS. Isso eu tô falando ali do começo da década de 2000. E cadê essa fita? Ela foi encontrar escondida atrás das almofadas do sofá. E que filme era? Preciso falar? Filme pornô com travesti. Isso foi mais no começo do casamento. Joaquim falou que ela não entendia, que isso era lá coisa de homem. Aí esse rolê terminou em briga, treta feia. Joaquim queria bater na Neia. Escutaram isso? Ele queria bater na esposa porque ela flagrou ele assistindo um filme pornô com outro homem em casa. Neia catou a faca e falou que se ele tocasse nela, ela acertava ele. Confusão. Confusão, e depois disso eles começaram a mudar de cidade. Joaquim tinha um trabalho muito bom, uma empresa grande, e vira e mexe ele pedia transferência. Dava um tempo ali, ele pedia transferência de novo. Foram tantas cidades que Neia nem lembra quantas vezes eles mudaram. Lá dentro do Brasil mesmo, no Espírito Santo, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, e em todos os lugares que eles moravam tinha uma coisa em comum. Joaquim fazia amigos. Levava esses amigos para casa. Teve um dia que Joaquim estava com um amigo na sala e proibiu a Neia e as crianças de entrarem lá, nessa sala. Nessa época, Joaquim, além do trabalho dele normal, estava dando aula numa escola. E esse amigo aí da sala, na real, era um aluno de 18 anos, esse que ele levou para a sala e proibiu todo mundo de chegar na sala. Bom, enfim, Neia estava com uma pulga atrás da orelha.
Aí eu falei assim, tem alguma coisa de errado. Não, isso não tem como ser amizade, porque ele tinha quase 40 anos e o menino tinha 18. Falei assim, não, essa amizade não tá certa. Eles brigavam e brigavam, mas pensa, Joaquim chamava a Neia de louca. Aí Neia começou a pegar o telefone do marido para ver se achava alguma coisa ali. Ela estava assim desconfiada que esses amigos não eram amigos. Mas saca, desconfiar que teu marido é gay não é um negócio fácil. Desconfiar que tá traindo já é complicado. Agora desconfiar que teu marido tá traindo com um homem, ainda mais que o Joaquim era muito machão, fazia a piadinha de gay, esse tipo de raça. Neia fuçava no celular, mas não encontrava nada. Nenhum histórico de conversa, nada. Uma noite o menino dormiu na casa dela. Olha o grau de abuso do negócio. O menino de 18 anos dormiu na casa dela. Aí durante a noite ela fuçou no celular desse menino e minha amiga, tem coisa que às vezes a gente... É melhor nem ver, pois não tinha como voltar atrás. Era a mensagem do Joaquim falando para esse garoto que aquilo era só uma experiência, que o menino... E aí o menino respondia que não tinha coragem. Ai, gente, isso chama aliciamento, não é? De menor? Porque o cara não é de menor, porque o cara tem 18 anos, mas pô, era aluno dele. E mais, Joaquim comprava drogas para dar para os alunos. Neia acha que era para dopar os meninos, deve ser ali para diminuir a resistência, não sei. Isso porque esse cara frequentava a igreja evangélica e mais, ele era líder de um grupo de crianças lá dentro. Isso mesmo que vocês ouviram. Joaquim era líder de um grupo de crianças dentro da igreja. Neia tentou separar. Só essa vez não, várias. Mas toda vez que ela falava em separação, Joaquim dizia que ia melhorar, que ia mudar seu jeito de ser, e Neia achava que podia curar o marido. Quando o cara é todo machão, pode esperar que isso é uma capa para esconder alguma orientação dele. Sempre é, né? Sempre tem um machão preconceituoso que foge à noite e vai encontrar os garotos de programa. Mas enfim, Neia acreditava na cura gay. Ela acreditava que podia curar o marido dela porque era isso que a igreja falava, como se gay fosse uma doença. Só que Neia cansou. Depois de tantas tentativas, ela cansou. Nisso eles tinham mais de 15 anos de casados. Ela entendeu que esse monte de mudanças deles de cidade, essa coisa de ficar pedindo transferência o tempo todo, era justamente para ninguém desconfiar do lado homossexual do Joaquim. Aí juntou tudo. Controle, os abusos, a violência, porque Joaquim era muito violento, principalmente com os filhos. Juntou tudo e Neia explodiu. Ela falou, chega, não quero mais. É aqui que a história termina? Não. É aqui que a história começa. E vocês não viram nada ainda. Bom, a separação foi aquela coisa. Difícil porque quem tinha dinheiro era o Joaquim. Neia não trabalhava. Na real, ela até começou a trabalhar assim perto da separação, mas o salário não era equivalente ao dele, não dava para equiparar os dois de jeito nenhum. Neia alugou uma kitnet. Aí nesse momento foi bastante complicado. Por quê? O filho mais velho deles, o maior, já estava fazendo faculdade em outra cidade, então já tinha tocado a vida dele ali. Mas ela tinha um menino pequeno, que nessa época tinha 10 anos, e ela queria que o menino fosse morar com ela, mas ao mesmo tempo não queria tirar o menino da vida boa que o menino tinha. Casa grande, carrão, quarto cheio de brinquedo, videogame. Ela não queria tirar isso dele para botar o menino num cubículo. Ela me falou... Eu só tinha uma cama, geladeira e fogão, só. E também, o Joaquim aceitou a separação, mas deixou claro para ela. Daqui de casa você não leva nada, nem uma colher, e as crianças ficam também. Então Neia saiu do casamento com uma mão na frente e outra atrás. Ela não pediu pensão, não brigou, nada disso. Ela disse que deixou para lá porque ele era muito controlador e o menino acabou ficando com ele. Até isso ele conseguiu controlar. Só que pouco tempo depois deles separarem, Joaquim foi demitido. Neia falou assim. A empresa que ele trabalhava estava ruim das pernas e resolveu demitir uns funcionários. Como ele vivia sendo transferido, ele não tinha muito vínculo. Aí mandaram ele embora. Uns homens desses, a gente até torce para se ferrar, falei. Mas não vai acontecer isso não. Joaquim não conseguiu um novo emprego. Isso foi ali final de 2016, 2017. Teve uma crise grande no Brasil.
Um período de muito medo e ele não conseguia trabalho em lugar nenhum. Sem trabalho, ele resolveu fazer o quê? Ir para os Estados Unidos. Mas detalhe, ele tentou tirar o visto. Como ele já estava desempregado, ele não conseguiu. Joaquim resolveu ir pelo Caicai. Eu vou explicar aqui rapidinho o que é esse Caicai. Antigamente, muita gente ia para os Estados Unidos por terra, chegava ali na fronteira com o México e se entregava para a imigração. Dizia ter algum problema no país de origem, no caso aqui era o Brasil, e aí entrava, respondia um processo lá dentro dos Estados Unidos. Geralmente eles fazem um pedido de asilo, inclusive tem advogados que ficam lá só para pegar cliente de Caicai. Aí a pessoa ia presa, ficava presa uns dias lá na fronteira e depois era liberada para responder esse processo em liberdade. Como esses processos costumam ser demorados, a pessoa trabalhava, seguia a vida dela lá dentro mesmo. É um jeitinho de entrar e conseguir ficar lá. Isso chama Caicai. Acho que não existe mais, eu não sei que pé que tá isso. Mas voltando aqui, Joaquim não conseguiu visto porque estava desempregado e foi direto pelo Caicai. Ele e o filho mais novo, porque claro, ele manipulou o filho para ir junto e o menino criança, né? Neia falou: Como que eu ia fazer? O que eu ia fazer com um menino de 10 anos? Vou prender esse menino dentro de casa e sair para trabalhar o dia inteiro? E lá ele ia poder ter uma vida melhor. Aí ela assinou a documentação, mal sabia ela que nunca mais ia voltar a ver o filho na vida. Nisso a Neia também estava com os planos de sair do Brasil. Ela tinha muitos parentes aqui na Europa. Ela estava com os planos de vir para cá. Então Joaquim falou para ela lá: Olha só, eu levo o menino agora para os Estados Unidos e quando você conseguir ir para a Europa, eu arrumo um jeito de mandar ele para morar com você. Olha aqui a luzinha vermelha piscando. Red flag, alerta total. Então, na cabeça da Neia, o planejamento era: Meu filho vai para os Estados Unidos com o pai. Eu vou para a Europa, me caso com o europeu, consigo a documentação e levo meu filho para morar comigo. Viajar para a Europa, casar com um gringo, regularizar a situação e levar o filho. Basicamente isso. Mas a vida dá cada volta, né? Nesse caso aqui, a vida dela deu cambalhota. Mas vamos devagar. Neia conseguiu se mudar lá para a Europa do jeito que ela tinha planejado. Foi morar numa cidade que tinha muita gente da família dela. Tios, primos, irmãos, filhos dos primos, sobrinhos, quero dizer, ela não ia se sentir sozinha. Segunda parte do plano, casar com um gringo. Neia baixou um aplicativo de namoro e conheceu um cara. E assim ela foi sincera, de cara ela falou pra ele: Olha, eu tô aqui porque eu quero casar e eu preciso do documento. Eu sempre contei minha história. Eu, meus filhos, eu preciso trazer eles pra cá. Ela queria o documento? Queria, mas também queria um casamento de verdade. Foi aí que Neia conheceu um gringo. Gente, a partir de agora, essa história vai ganhando aos poucos mais e mais personagens. Então vocês prestam atenção nos nomes. Eu repito aqui, essa história não é para crianças. Eu vou chamar o gringo aqui de Gali. Neia conheceu Gali no aplicativo. Aí conversa pra cá, conversa pra lá. Gali era bonitão, muito absurdamente, gente boa. Gali tinha tudo de bom, menos uma coisa. Como é que eu explico aqui? Gali é apressado. Ele gosta de uma rapidinha. Não é que ele goste, é que ele é assim. Papum. É isso, papum. E acabou. Neia tava no choquinho e Gali, pum, gozou. Mas pensa, para quem teve um marido como Joaquim, Gali era perfeito. Era só uma questão de ajuste. Ajuste ali na velocidade. Eles se conheceram em novembro de 2017 e em fevereiro de 2018 eles se casaram. O plano da Neia estava de vento em popa. Agora era só regularizar, levar as crianças para morar com ela e tudo certo. O filho da Neia ficou no Brasil, o mais velho que estava fazendo faculdade. Tudo certo nesse planejamento dela? Mais ou menos. Gali era separado, recém-divorciado. Ele podia sim casar, só que para Neia conseguir aplicar para a residência dela, ela tinha que esperar mais um documento lá do divórcio. Isso daí era demorado. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos aconteceu uma coisa que parece de outro mundo. Contando, a gente nem acredita. Joaquim ganhou uma bolada. Neia não sabe dizer se foi loteria, se foi aposta, se foi Las Vegas. Ela não sabe dizer, mas assim, porque ela não conversava com esse ex, né? Ela cortou relação lá com o Joaquim. Não foi dinheirinho, foi tipo milhões, muitos milhões de dólares.
E quando isso aconteceu, Joaquim ligou para Neia falando assim: eu ganhei um dinheiro, eu quero que você pense com muito carinho e pensa nos nossos filhos. Quem sabe você não quer voltar pra gente, tentar continuar a nossa vida em outro país, que as coisas agora vão mudar. Você vem pra cá. Foi tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que Joaquim abriu uma rede em vários estados. Eu não vou falar rede do quê, porque essa história é anônima. Mas ele fez um investimento alto com essa grana aí, e tipo, o cara ganhou e soube investir e ficou rico, 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 rico de verdade, milionário. E aí o que vocês fariam no lugar da Neia? Voltaria pro ex, sabendo que o ex é gay ou bissexual, né? Controlador, manipulador e autoritário e até violento, mas milionário? Ou ficaria com Gali, gente boa demais, mais rápido no rolê? Comenta aí. Pra mim, homem que manda em mim, nem coberto de diamante. Eu ficaria com Gali. Neia escutou a proposta e disse não. Ela já estava casada com Gali, Fest Gali, já tinha colocado a aliança no dedo dela, só estavam aguardando lá o fim do divórcio dele sair. Acho que é questão de uma documentação simples, mas que levava tempo. Então a resposta da Neia foi não. Ela falou: eu nunca fiquei com você por causa de dinheiro e não vai ser porque você ganhou esse tanto de dinheiro agora que eu vou voltar pra você. Você sabe qual é o nosso problema e não tem lugar no mundo que você vai mudar. Então, querido, aproveita que você tá com esse dinheiro todo. Você não depende de ninguém, você não precisa de nada, vai ser feliz. Mas deixa meu filho vir embora pra cá. Foi incisiva ela, né? Foi forte, botei fé na firmeza da negação. Aí a gente chega em 2020, no Covid, e a documentação da Neia enrolou, atrasou muito. Só sei que a Neia foi receber o documento em 2023. A documentação do mais velho estava caminhando, do filho mais velho dela. Agora era só levar o mais novo para regularizar a situação dele e paz na vida, tranquilidade. Aí ela comprou uma passagem para o menino ir embora dos Estados Unidos para a Europa. Era só ele ir para a casa da Neia, que ela ia, né, dar entrada nos documentos dele e tudo certo. Só que, quando ele estava pronto para ir embora, o pai dele, o Joaquim, ofereceu para o menino uma universidade paga e um carro para ele ficar. Gente, universidade nos Estados Unidos é o olho da cara, tipo assim, 90 mil por ano, dependendo da instituição. A maior parte da galera estuda com bolsa de estudos. Aí vem teu pai e fala: aplica para a universidade que você quiser, que eu pago, né? Aí com isso o menino desistiu de ir morar com a mãe. Controle, mais dinheiro, ganha um poder sem limites. Neia ficou muito mal. Ela entendeu a vontade do filho, tinha 6 anos que ela não via o menino, mas como é que não fica mal, né? Era o plano dela, mas se tem uma história que mostra que os nossos planos podem mudar, essa história é a da Neia. Aí você me pergunta, mas a Neia não pode ir lá visitar o filho? Não, porque ela não tem visto dos Estados Unidos. Quando ela pegar a cidadania, aí sim ela vai poder ir lá ver o menino. E o menino não pode visitar a mãe, mesmo que seja só de férias. Essa é uma incógnita, porque a Neia não sabe se eles têm documentos. Se os dois, o pai e o filho, o Joaquim, né, e o filho dela, se eles estão legais nos Estados Unidos. Como ela não fala com o Joaquim não conta essas coisas para o filho, pelo contrário, fala para o filho que ele não pode sair dos Estados Unidos, a Neia fica sem saber. Mas cá entre nós, o cara tem milhões de dólares, abriu uma rede grande de um comércio, não tem green card? Eu acho pouco provável, muito pouco. É claro que a gente sabe que imigrante ilegal pode abrir negócio nos Estados Unidos, isso é super tranquilo, mas quando chega no nível de dinheiro dele, eu acho muito pouco provável. Mas como ele é manipulador, ele manipula todo mundo para fazer as coisas do jeito dele. Se o menino fala ou faz qualquer coisa que o pai não gosta, Joaquim tira o carro e suspende a faculdade do garoto. É mole? O menino descobriu lá os rolês do pai, os casos, né, dos homens, porque, claro, o Joaquim mudou de país, mas continua quem ele era. Aí ele descobriu os rolês do pai, que o pai é, não sei, bissexual talvez, ou gay, não sei. E aí o Joaquim fez o quê? Tirou ele da universidade. Acaba que a universidade e o carro do menino viraram moeda de troca. Pelo jeito ele usa isso muito bem. Mas olha só, eu vou dar uma pausa aqui nessa história da Neia com o ex-marido, os filhos, porque a partir de agora vai entrar outra história aqui dentro. É uma história dentro de outra história e a Neia continua sendo o personagem principal.
Como eu disse lá no começo, Neia casou com um gringo, era um gringo gente boa, tranquilo. Ela falou assim: ele é gente boa demais da conta, ele é o oposto do meu ex. Como diz, não tem aquele ditado que se a água do rio correr para cima ou para baixo, tanto faz? Para ele, pro Gali, a vida é desse jeito. Liberdade total. Enquanto o outro controlava até a calcinha que ela ia usar, o atual marido era tão de boa, mas tão de boa, que Neia até estranhou. Ela podia fazer tudo que quisesse, mas sem ele. Gali não gostava de sair, não gostava de dançar, de ir em restaurante, então Neia meio que fazia tudo sozinha. Sozinha sim, com a família dela. E foi nesse contexto que ela fez a maior burrada da vida dela. Não sou eu que tô falando não, tá? Ela que me disse isso com essas palavras. Fiz a maior burrada da minha vida. Que burrada foi essa? Ela recebeu um primo em casa. Quem é o primo? Vou chamar ele aqui de primo mesmo, para ficar mais fácil pra gente entender. Primo vinha sempre pra Europa, ficava um tempo, permitido, trabalhava, juntava uma grana e voltava pro Brasil. Toda vez que ele vinha, ele ficava na casa de um dos irmãos da Neia. Era primo de primeiro grau, tá? E numa dessas, ele conheceu o marido da Neia, o Gali. E o Gali tem uma empresa, daí ele falou pro primo: por que você não vem trabalhar aqui comigo? Eu tenho uma empresa, posso te contratar e arrumar teus documentos pra você. Que anjo, né? E mais? Aí você vem morar aqui em casa com a gente. Isso era 2022. O primo topou e começou a morar com eles. Neia e o primo são da mesma cidade, foram criados juntos, nunca tiveram nada, tipo nenhum interesse, nenhuma olhada, nada. Até 2023. E 2023, Neia estava muito mal lá com o lance do filho, desistir de morar com ela. O Gali foi viajar e Neia ficou sozinha e carente. A família da Neia tem uma casa de campo perto da cidade onde eles moram. Então é bem comum eles se reunirem lá. Numa dessas reuniões, festa, né? Tava rolando uma música, primo chamou Neia pra dançar e ali no fungado da sanfona, dançando agarradinho, rolou um clima e Neia acabou ficando com o primo. Não foi na frente de todo mundo não, claro que não, foi escondido, mas ficaram. E não foi só esse dia não. Foi rolando um dia aqui, outro dia ali, até que o primo foi pro Brasil. Saiu a documentação dele e ele foi pro Brasil ver a mulher dele. Mas então, quer dizer que o primo era casado? Não. Ele tinha essa mulher e 3 filhos com ela, mas ele não era casado. Só que quando ele foi pro Brasil, ele casou. A Neia achou que o primo só tinha se casado para passar os documentos para a mulher e para ela poder vir para a Europa também, trazer os filhos dele. Porque assim, o primo e a mulher casaram, mas não ficaram juntos na mesma casa. Um negócio meio diferente. Por isso Neia achou que o casamento deles era de fachada, quase igual ao dela. Detalhe, ele casou no Brasil e fez a Neia ir lá assistir a cerimônia. Fez a Neia assistir todo o rolê. Neia não queria, mas, né, acabou cedendo. Depois do casamento, os dois voltaram para a Europa. Ela e o primo, a família dele ficou no Brasil porque tinha que aplicar para residência, essas coisas aí de documentação estrangeira. E aí, gente, o negócio entre a Neia e o primo já estava quente. Explodiu, ferveu, borbulhou. Ela só me falou assim: me apaixonei muito. Eu acho que eu nunca tinha gostado de ninguém assim. Vocês não estão entendendo. Neia acordava no meio da noite e ia pro quarto do primo. Enquanto o marido dela dormia, ela ia pro quarto do primo dele pra fuque-fuque. E dos bons, viu? Dos bons. Aí ela levantava de manhã e voltava pra cama dela antes do Gali acordar. E depois, Gali e primo saíam juntos pra trabalhar. A minha cara aqui foi assim, ó. Sabe quando a gente fica de boca aberta? Enquanto ela me contava, eu fiquei literalmente de boca aberta. Aí a Neia disse: calma que vai piorar. E vai mesmo. A Neia apaixonou pelo primo e pela adrenalina também, porque, né? Imagina a adrenalina que não dá fazer um negócio desses. E seu marido descobre? Ela nem pensava nessa possibilidade, porque o Gali tinha um sono muito pesado. Teve um dia lá, Gali teve que sair para fazer umas coisas, uns negócios numa cidade vizinha. A Neia sabia que ele ia demorar umas 2 horas para chegar em casa, pois Gali saiu, era um domingo. Neia e o primo estavam na sala assistindo TV. Quando o Gali saiu, a safadagem começou. Neia estava de vestidinho, sentou ali no colo do primo e foi ali dar uma cavalgadinha. Tava ali no pega, no aqui a colar,
quando ela me falou assim: Minha filha, a gente assustou, só escutamos a porta. Meu primo pegou, me deu um empurrão, me jogou pro lado da sala. Eu sentei, arrumei minha roupa assim e meu marido chegou e perguntou: Oi, tudo bem? Foi pro quarto, tomou banho e dormiu. Gali mudou os planos lá do negócio que ele ia fazer, então, em vez de 2 horas que ele ia gastar, né, 2 horas lá, ele gastou minutos. Não deu tempo nem da Neia terminar ali o serviço. Neia do céu. Neia acha que o marido viu. Respiração ofegante dos dois, o primo tava vermelho, o cheiro, né? Dá pra saber. Se percebeu ou não, Neia não sabe porque Gali não falou nada e foi dormir. E vai piorar? Muito. Eles ficaram nessa por 1 ano até que primo vai ao Brasil. No que ele tá lá no Brasil, a esposa dele pega o telefone e vê a conversa da Neia com o marido dela, com o primo. Ela vê tudo, mas afinal de contas, o que é tudo? Mensagenzinhas picantes? Mensagens de quero te pegar? É. Fotinhas nudes? É. Videozinho inofensivo com uma pimentinha aqui, outra ali? Exatamente. Podia ser pior? Ter um vídeo íntimo dos dois? Podia, mas não tinha. Mas era uma conversa normal entre 2 primos? O que vocês acham? Eu acho que não, né? Aí a esposa do primo surtou, xingou a Neia de tudo quanto é nome, de vaca pra cima. Falou pra nunca mais chegar perto dela nem dos filhos dela. Foi um fuá danado, mas só entre as duas. Uma baixaria louca, mas ali no privado. Então o casamento do primo não era de fachada igual a Neia imaginou? Não. Só uma observação aqui. A mulher é traída, tá no direito dela de arrumar barraco com quem ela quiser. Mas eu não entendo por que a mulher traída briga com a outra, no caso a amante, e não briga com o marido ou com o namorado. Às vezes até briga, mas continua. O relacionamento não termina. Parece que a responsabilidade é só da mulher enquanto o alecrim dourado reina no harém e se diverte. Eu juro que eu não entendo isso. Quando eu vejo uma mulher brigando com a outra, é uma coisa que fica um ponto de interrogação na minha cabeça. Mas vamos continuar. Depois desse rolê todo, Neia achou que o primo não ia ficar mais na casa dela, né? Ficar na casa da amante. Mas ela errou. Primo voltou para a Europa e voltou para a casa da Neia, como se nada tivesse acontecido e mais. Voltou para a safadeza com força. Os dois, né? Aí a adrenalina de fazer ali um fuque-fuque escondido não era mais suficiente. Primo queria mais e propôs. Escuta essa. Primo propôs para Neia para eles darem uma incrementada ali na relação. Eu não tô falando aqui de brinquedinhos, posições, buracos diferentes, não. Eu tô falando de colocar mais gente na brincadeira. O negócio que já estava pegando fogo e explodindo agora começou a transbordar. Onde que isso vai parar? Pois Neia jogou um balde de água fria na ideia. Eu falei assim, nunca, você tá doido, eu nunca vou ficar com 2 homens e tal. Mas aí no meio ali da frase do nunca vou ficar com 2 homens e tal, Neia solta... Com mulher eu topo. Era uma brincadeira, uma brincadeirinha do tipo, vamos mudar de assunto. Pensa, primo só respondeu assim... Pode deixar que eu resolvo isso. E aí, morreu o assunto. Passou um tempo, primo foi pro Brasil novamente e eis que Neia recebe uma ligação de vídeo. Quem era? A esposa do primo. Ela não aceitou, né? Pra quê? Pra mulher xingar a Neia por vídeo também? Só que aí a mulher mandou uma mensagem pra Neia toda educadinha, toda carinhosa. A mensagem dizia assim... Neia, me atende, quero falar com você. Pois depois dessa conversa, a Neia comprou a passagem pro Brasil e pra quê? Neia foi direto para um hotel com o primo e com a esposa do primo. Vocês escutaram? Vocês estão entendendo o que vai rolar aqui? É bom explicar que Neia nunca quis ficar com mulher. Neia nunca olhou com outros olhos para nenhuma mulher, mas o que a paixão não faz, né? Ela estava perdidamente apaixonada pelo primo a ponto do primo pedir e ela obedecer. Aí agora eu vou contar como foi. Vocês estão sentadas? Pois é melhor sentar, que essa história ainda vai longe. Chegaram lá no hotel, uma olhou para a cara da outra e nada. Primo foi dando as coordenadas. Neia ficou muito sem graça, mas foi. Primo mandou a Neia deitar. Pelada, né? Eu acho. Mandou ela deitar e mandou a esposa dele ir lá chupar a Neia. Não vou contar mais nada. De detalhes assim não, até porque eu não sei. Só sei que rolou tudo lá que vocês imaginam e Neia detestou.
Me disse que foi horrível, horrível. E para piorar, no final, a esposa do primo foi mostrar para ela vídeos dela com outros homens. O primo, ela e outros homens, né? E olhou e pensou: aonde que eu tô entrando? Meu Deus do céu! Enquanto a Neia me contava a história, eu até pensei: relacionamento aberto. Prima e esposa tem relacionamento aberto, mas não. Era uma coisa mais assim, a esposa fazia o que o primo gostava. Deixa eu dar um papete aqui, que eu tô coçando aqui dentro. Eu penso assim: relacionamento aberto, fuque-fuque com convidados, um grupo, fetiche, sei lá, o que mais. Eu penso assim, cada um sabe da sua vida e sabe o que quer fazer. Eu não tenho nada com isso e também não fico horrorizada com as escolhas das pessoas, assim, por serem diferentes da minha. Cada um com cada qual. Mas tem coisa assim que me horroriza. E essa coisa é uma mulher não poder escolher. A mulher quer sair com homem, quer sair com mulher, com não sei mais o quem, sai, mas vai por escolha própria, por vontade própria, e não porque um homem mandou. Isso pra mim é revoltante. A mulher não ter liberdade, não ter autonomia de mandar na própria vida. Mas enfim, rolou lá o homenagem a Trois. Neia não gostou. Não foi só uma vez, não, tá? Neia foi pra casa do casal, rolou lá de novo, e Neia saiu do Brasil falando assim pra ela mesma: vou colocar outra pessoa no lugar pra eu esquecer desse cara. Aí eu resolvo, porque o meu marido não vai me fazer esquecer. Porque não adianta. Então eu arrumo outra pessoa e coloco no lugar. Neia voltou pra Europa com o primo, que ainda estava morando na casa dela. Aí nisso, ela começou a receber umas ligações estranhas. A pessoa ligava e não falava nada. Sabe quando você fica escutando a respiração do outro lado da linha, assim? Sabe, tipo isso? Pois era desse jeito. Não dava pra saber o número, porque aparecia na tela pra ela como número não identificado. Coisa de filme de terror, né? Não tô falando que essa história não existe nem em novela. Daí deu um fim de semana e Neia foi pra casa de campo da família dela. Lá no meio da roda, com todo mundo, mais uns amigos de fora, ela contou essa história, que estava recebendo essas ligações e tal, e falou que ia denunciar para a polícia. No que ela falou que ia denunciar para a polícia, um amigo do primo chamou ela no canto e falou para ela não fazer nada, não, porque era ele que estava ligando. E aí, aqui, gente, entra mais essa pessoa nessa história. Esse amigo do primo que liga e fica respirando. Eu vou chamar ele aqui de Cássio. No começo, Neia até achou que o primo tinha mandado Cássio fazer isso, mas não foi. Era Cássio mesmo. Acho que ele estava interessado nela, sei lá. Que jeito estranho de se aproximar de alguém. Falei. Mas conversa aqui, conversa ali. Não é que Neia ficou com Cássio? Neia contou pro Cássio que estava apaixonada pelo primo, que ele era o grande amor da vida dela, e que ela queria esquecer porque, bom, não estava dando certo. O que o Cássio fez? Aproveitou. Pode deixar que eu te ajudo. Bonzinho, Cássio, não? Pode deixar que eu te ajudo. Só que esse Cássio gamou na Neia, virou meio que stalker, de perseguir ela, de ligar o tempo todo para ela, de ir até a casa dela. Ela mora com o marido, claro, né? Ele chegou a ir até o trabalho da Neia, meu Deus. E no final das contas, pra nada, porque ela não esqueceu o primo. A Neia deixou pra lá, não quis mais saber do Cássio. Mas ela sabe que Cássio ama ela. Ela sente o carinho, a preocupação, o cuidado que ele tem com ela. Mas ela não quer. Ela até me falou assim que pela primeira vez na vida ela se sentiu amada de verdade. E esse amor seria do Cássio. E que fim que deu o primo? O primo saiu da casa da Neia. Os dois deram uma afastada, mas ela segue perdidamente apaixonada por ele e não sabe como sair disso. Então a situação dela atual ela é casada com o gringo Gali, que é o cara lá de boas, não sabe de nada, ou finge não saber. Neia é apaixonada pelo primo, mas tenta evitar encontrar com ele. O amigo do primo, Cássio, se apaixonou por ela. Neia não quer. E o ex-marido, Joaquim, o que cortava para os dois lados, esse ela não tem nenhum contato. Ela quer saber como sair dessa situação. A Neia falou para mim que ela escuta o podcast já há muito tempo e já ensaiou várias vezes vir aqui para contar a história dela e só agora ela teve coragem. Ela não me contou essa história rindo não, tá? Ela me contou com muita vergonha, até porque ela sente culpa.
Eu vou dar aqui a minha opinião, tá? Vamos lá. Eu acho que essa é uma das histórias mais complexas que eu já contei aqui. São muitas camadas. Para começar, o controle. Viveu anos com o marido controlador, achando aquilo normal. Controle que ela viveu meio que carregado de abuso financeiro e emocional. Financeiro porque o homem provia de tudo, até aí ok, mas aí ele não deixava a mulher trabalhar. Por quê? Para ele poder dominar essa mulher. Sem dinheiro, como é que uma mulher sai do casamento? Com filho? Muitas não saem. E emocionalmente, porque entre muitas coisas, ele isolou a Neia. Joaquim tirou a Neia de perto da família. Naquela coisa dele ficar mudando para ninguém descobrir que ele era gay ou bissexual, não sei, Neia estava sozinha. Tem ainda a influência da igreja falando que ela tinha que ajudar na cura do marido. Ela rezava e trazia a responsabilidade dessa cura para ela, como se o fato dele ser gay fosse responsabilidade dela. Talvez essa seja a coisa mais absurda dessa história. Teve uma parte que eu não contei. Quando a Neia foi contar para uma pessoa lá da família dela que Joaquim estava traindo ela, nem contou que era com um homem, tá? Só contou da traição. Para encontrar um colo, né? Ela estava precisando ali, sabe, desabafar com alguém, encontrar um lugar de tranquilidade para enfrentar esse problema. Daí essa pessoa é uma mulher. Essa pessoa falou assim: teu marido foi procurar outra mulher é porque você não tá dando conta do recado ou não tá fazendo o que ele queria dentro de casa. A mulher é traída e ainda leva a culpa da traição do marido. Nem, para! Então, tem mais isso nessa história. Machismo. E olha a complexidade. O machismo que culpa a Neia pela traição do marido é o mesmo machismo que faz um homem ficar no armário, casar, ter filhos e ter casos com homens, porque ele não pode assumir para a sociedade quem ele é de verdade. O machismo é péssimo para as mulheres, mas é ruim para todo mundo. E aí a gente avança mais um pouquinho na história e vê uma mulher casando para poder levar os filhos com ela. A mulher guerreira, a mulher que salva, que ajuda todo mundo antes mesmo de se ajudar, que passa tudo por todo mundo, passa por cima dos próprios interesses, não é? Ela pensou primeiro nos filhos e depois nela, porque é ela que está casada com um cara que em outra situação de vida, talvez ela nunca casasse. Sorte que ele é legal e ela acabou ficando mesmo com ele pela parceria. Mas aí essa mulher que pensa em todos, se culpa por todos, se apaixona, a sociedade vê o que ela está fazendo, ela vai para a fogueira. Como assim? Você, casada, se apaixonou por outro? É apedrejada na praça pública pela opinião moralista alheia. Mas aí, né, cai nas mãos de quem? Outro controlador. E por quê? Porque foi esse amor que ela conheceu desde nova? Primeiro com o marido e depois com o primo? Pode ser, pode não ser, não sei. Eu só acho que essa história tem muitas, mas muitas camadas e, na minha opinião, para a Neia conseguir tirar todas elas das costas, porque a gente vai carregando essas camadas, carrega em forma de dor, de culpa, de vergonha, de preconceito, de baixa autoestima e de muitos outros sentimentos. No final das contas, fica até doente e não sabe por quê, porque está com o corpo emocional pedindo socorro. E essa ajuda não tem remédio que cure, não esses de farmácia. Tem sim um processo de se conhecer, de enxergar todas as dores, tudo o que a gente guarda dentro da gente, enxergar, acolher, respeitar, aceitar e aí mudar. Porque também não adianta ficar de vítima. Depois que a gente entende o que acontece dentro da gente, vem a responsabilidade. Tem que assumir a responsabilidade de mudar. É um processo, é longo. Para mim, a melhor forma é terapia. Se alguém souber aqui de outra ferramenta de cura, comenta aí. O que funciona para outras pessoas pode funcionar para a gente também. A gente pode fazer essa troca. Aqui nós temos a psicoterapeuta, Vanessa Floriano. Ela é nossa parceira, atende vários ouvintes aqui do podcast. E às vezes, quando a gente encontra um terapeuta que a gente confia, que nos dá segurança, devagar, a gente vai criando ali uma relação de intimidade. Se essa conexão for de fato estabelecida, aí se cria um espaço seguro, sem julgamento, sem censura. Aí sim, é um caminho de cura. Quem quiser contactar a Vanessa e sentir se o trabalho dela conecta com a tua necessidade, né? O WhatsApp dela está na descrição desse episódio. Mas é isso, Neia, olha, ela não tem nenhum orgulho do que está acontecendo com ela, pelo contrário, ela tem muita vergonha, ela teve muita vergonha de me contar, principalmente os detalhes mais cabeludos, muita vergonha. Bom, tem um mês que ela não tem nada com o primo, ela pensa em se separar do marido,
mas está naquela de não saber exatamente o que fazer. Alguém tem um conselho? Vamos ser gentis, tá, gente? E paralelo a isso, o filho mais velho dela está morando com ela, essa é a parte boa da história, aquele que tinha ficado no Brasil para fazer faculdade. Já o filho mais novo, bom, faz 11 anos que eles não se veem. A Neia não vê a hora dela tirar a cidadania para ir nos Estados Unidos para visitar o menino. Essa é a história da Neia. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.